Imagine um rei dotado de sabedoria inigualável, aclamado por sua riqueza e poder, mas que sucumbiu às fraquezas humanas, levando seu reino à ruína. Essa é a história de Salomão, o rei mais sábio da Bíblia, cuja vida nos ensina sobre os perigos do orgulho, da luxúria e da desobediência. Apesar de sua sabedoria, ele foi seduzido por suas paixões e seu legado, inicialmente glorioso, foi manchado por suas escolhas equivocadas. Se você se interessa por histórias bíblicas intrigantes como esta, inscreva-se no canal Enigmas da Escritura. Explore conosco as lições ocultas nas Escrituras e descubra como essas histórias podem impactar sua vida hoje. Não perca nenhum vídeo, ative as notificações e mergulhe em um mundo de sabedoria e conhecimento bíblico. Salomão recebeu de Deus um presente inestimável, a sabedoria. Ele transformou Israel em um reino próspero e respeitado, com alianças comerciais que se estendiam por terras distantes. No entanto, sua fraqueza por mulheres levou a formar um harém com 1000 mulheres de várias nações, introduzindo no reino costumes e crenças estrangeiras que ameaçaram a fé de Israel. Essa narrativa nos desafia a refletir sobre como nossas escolhas podem impactar não apenas nossas vidas, mas também as gerações futuras. Salomão, filho do famoso rei Davi, nasceu em Jerusalém por volta de 990 a.C. Seu nome, que significa pacífico e amigo de Deus, já anunciava o papel importante que desempenharia na história de Israel. Desde cedo, Salomão foi guiado pelo profeta Natã, que o preparou para um destino grandioso, moldando seu caráter e transmitindo-lhe ensinamentos profundos. O reinado de Salomão começou em meio a intrigas e ameaças. Com apenas 15 anos, ele foi coroado rei, após a decisão de seu pai de nomeá-lo como sucessor, apesar de não ser o primogênito. Para consolidar seu poder, Salomão iniciou uma purga implacável, eliminando qualquer ameaça ao seu trono, incluindo seu meio-irmão Adonias. Esse começo turbulento mostrou a determinação de Salomão em manter seu reino seguro. Uma noite, Salomão teve um sonho em que Deus lhe ofereceu qualquer coisa que ele desejasse. Em um gesto de humildade e sabedoria, Salomão pediu um coração discernente para governar com justiça. Esse pedido agradou a Deus, que lhe concedeu não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra, prometendo que não haveria outro rei como ele. A sabedoria de Salomão rapidamente se tornou lendária. Uma das histórias mais conhecidas é a do julgamento entre duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Com um simples teste, Salomão revelou a verdadeira mãe, demonstrando sua capacidade de discernimento e sua compaixão pela vida. Essa e outras histórias solidificaram sua reputação como um governante justo e sábio, cuja fama se espalhou por toda a região. Salomão também foi um grande construtor. Ele realizou o sonho de seu pai Davi de construir um templo em Jerusalém para o Senhor. Com a ajuda de Hirão, rei de Tiro, que forneceu os materiais e a mão de obra necessária, Salomão ergueu um templo de esplendor inigualável, que se tornaria o centro da fé de Israel. Além disso, ele construiu um palácio grandioso, símbolo de sua riqueza e poder. Entretanto, apesar de suas realizações, Salomão cometeu um erro fatal: sua obsessão por mulheres estrangeiras. Ao se casar com mulheres de diferentes nações, ele introduziu práticas e deuses estrangeiros em Israel, desafiando a fé monoteísta do povo. Esses casamentos, que inicialmente tinham como objetivo fortalecer alianças políticas, acabaram minando a fé de Salomão e do povo de Israel. Como consequência, Deus ficou desapontado com Salomão e o avisou que seu reino seria dividido após sua morte. Esse aviso se concretizou quando o reino foi dividido em dois: o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul, enfraquecendo a nação e marcando o fim de uma era de grandeza. A vida de Salomão nos lembra das palavras do próprio rei em Provérbios 14:2. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Sua história é um alerta sobre os perigos da desobediência e da autoindulgência, mesmo para aqueles que são abençoados com sabedoria e riqueza. Salomão, o filho de Davi e Batseba, é uma figura complexa e multifacetada na história bíblica. Ele é mais conhecido por sua sabedoria, mas sua vida oferece muitas outras lições e reflexões que vão além das narrativas tradicionais. A ascensão de Salomão ao trono de Israel foi marcada por conflitos e disputas de poder. Mesmo antes de se tornar rei, Salomão já estava envolvido em intrigas palacianas. Seu caminho ao trono foi pavimentado com sangue e traição, em uma série de manobras políticas que asseguraram sua posição como sucessor de Davi.
Essas ações revelam um lado mais calculista e pragmático de Salomão. Algo que muitas vezes é ofuscado por sua imagem como um monarca justo e sábio. Salomão não apenas herdou um reino, mas também o legado de seu pai, Davi, incluindo suas alianças, suas guerras e seus pecados. Ele teve que lidar com as consequências das ações de Davi, especialmente o impacto das alianças políticas feitas através de casamentos com mulheres estrangeiras, algo que ele também adotou e expandiu, que eventualmente levou à sua queda espiritual. Além de sua sabedoria, Salomão foi um grande construtor. Ele não só construiu o templo em Jerusalém, mas também fortaleceu as infraestruturas do reino, estabelecendo Israel como um centro de comércio e poder na região. Sob sua liderança, Israel viveu um período de grande prosperidade, com riquezas fluindo de todas as partes do mundo conhecido. Porém, essa riqueza também trouxe desafios. O crescimento econômico e as relações internacionais complexas exigiam de Salomão uma liderança hábil e uma visão estratégica, que ele conseguiu por um tempo, mas que eventualmente começou a se desintegrar sob o peso da corrupção e da idolatria. O legado literário de Salomão é outro aspecto crucial de sua vida. Ele é tradicionalmente creditado como o autor de livros de sabedoria na Bíblia, como Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. Estes textos não só refletem sua sabedoria, mas também oferecem uma janela para sua alma, revelando um homem que lutava com as questões profundas da existência, do propósito e do relacionamento com Deus. Eclesiastes, em particular, é uma obra profundamente filosófica, onde Salomão reflete sobre a futilidade da vida e a busca pelo significado em um mundo cheio de vaidade. Esta obra sugere um homem que, apesar de sua sabedoria e riqueza, estava profundamente insatisfeito e em busca de respostas para as questões mais fundamentais da vida. Finalmente, é importante reconhecer o legado espiritual de Salomão. Ele foi o responsável por construir o Templo de Jerusalém, que se tornou o centro da adoração a Deus em Israel. No entanto, a introdução de cultos estrangeiros e a idolatria em Israel durante seu reinado trouxe consequências devastadoras para o reino. Este conflito interno entre a fé em Deus e a adoração de outros deuses foi um dos fatores que levaram à divisão do reino após a morte de Salomão, um legado que ele provavelmente nunca imaginou que deixaria. Salomão, uma figura central na história de Israel, frequentemente lembrado por sua sabedoria, riqueza e poder. No entanto, esses aspectos são apenas uma parte de sua complexa personalidade e legado. Para compreendermos verdadeiramente Salomão, é necessário mergulhar além dos relatos comuns e explorar os elementos menos discutidos de sua vida e reinado. Salomão não foi apenas um governante sábio, mas também um administrador astuto e um diplomata habilidoso. Ele estabeleceu uma infraestrutura governamental sólida, dividindo o reino em 12 distritos administrativos, cada um responsável por fornecer suprimentos para a corte real durante um mês do ano. Essa organização eficiente permitiu que o reino prosperasse economicamente e garantiu a estabilidade necessária para o florescimento cultural e comercial. Além disso, Salomão fez alianças estratégicas com nações vizinhas, como o Egito e a Fenícia, fortalecendo o reino por meio de casamentos políticos e acordos comerciais. Essas alianças não apenas garantiram a paz, mas também trouxeram novas influências culturais e religiosas para Israel, expandindo a cosmopolita cidade de Jerusalém. Outra faceta importante do reinado de Salomão foi seu interesse em sabedoria e conhecimento. Ele não se limitou à sabedoria espiritual, mas também se dedicou ao estudo de ciências naturais, biologia e música, além de ser um prolífico autor e compositor. Salomão é acreditado com a escrita de milhares de provérbios e cânticos, muitos dos quais foram preservados na Bíblia. Essa busca pelo conhecimento fez de sua corte um centro intelectual, atraindo sábios e estudiosos de várias partes do mundo conhecido. Esse aspecto de seu reinado destaca a dualidade de Salomão, um homem profundamente religioso, mas também um racionalista que buscava entender o mundo ao seu redor através da observação e estudo. O reinado de Salomão também foi marcado por grandes projetos de construção, sendo o mais famoso o Templo de Jerusalém, uma das maiores realizações arquitetônicas de seu tempo. No entanto, Salomão também foi responsável pela construção de palácios, fortalezas e cidades inteiras, transformando Israel em uma potência regional. Esses projetos, embora impressionantes, tiveram um custo elevado, tanto em termos de recursos financeiros quanto em termos de mão de obra.
A necessidade de manter um exército de trabalhadores e artesãos, muitos dos quais eram estrangeiros ou escravos, criou tensões dentro do reino, plantando as sementes para futuros conflitos. Salomão também enfrentou desafios internos durante seu reinado. Embora seja lembrado por sua sabedoria, suas decisões políticas nem sempre foram populares. A centralização do poder e a introdução de práticas de trabalho forçado criaram descontentamento entre as tribos do norte, que eventualmente levariam à divisão do reino após sua morte. Além disso, sua tolerância, em alguns casos, incentivo à adoração de deuses estrangeiros em Jerusalém, contribuíram para a erosão da identidade religiosa de Israel e causaram divisões dentro da sociedade israelita.